Estamos nesse tempo aí de muita gripe, né? Tosse e tudo mais, e aquele negócio que não passa de jeito nenhum. Mas você sabe como aliviar a tosse? Vamos descobrir agora. As péssimas condições do clima podem influenciar no nosso sistema respiratório. Para quem sofre de alguma doença crônica, ou se tem rinite, sinusite e tosse seca, acabam sendo prejudicados, principalmente a tosse no tempo mais seco. Na verdade, o que acontece é que quando o clima está muito seco, nossa via aérea, né, respiratória, seja do nariz ou da garganta, ela fica ressecada também. Então a mucosa, né, que é a parte da pele interna da nossa via respiratória, ela fica seca, então fica consequentemente irritada e mais suscetível a sofrer infecção, seja por vírus ou por bactérias. Tipicamente o que mais as pessoas vão se queixar é de sensação de que a narina está seca, né, então pode levar aquela ardência nasal, certo? E naquelas pessoas que costumam respirar pela boca, né, seja porque tem o nariz entupido por qualquer outra razão, pode acontecer também do sintoma da garganta, com sensação de irritação, com vontade de tossir, principalmente uma tosse mais seca. É o que a gente chama de rinite irritativa, né? Quando a nossa mucosa fica seca, ela fica irritada, ela não consegue drenar a secreção de forma adequada, não consegue proteger bem a nossa via aérea, mas geralmente só causa mais um incômodo, né? De tosse seca e sensação de irritação. Quando as pessoas não tomam alguns cuidados, a pessoa fica mais suscetível a ter um resfriado, a ter uma gripe. E nesses casos é que pode se tornar uma doença mais séria, entre aspas, né? Uma virose. Se a pessoa não se cuidar, pode virar um quadro respiratório mais infeccioso, digamos assim, porque as defesas caem também. E para podermos não nos afetarmos tanto com o tempo seco, precisamos tomar algumas medidas preventivas. E uma das soluções mais importantes é a lubrificação das vias aéreas. O ideal é a gente tomar medidas preventivas, né? De forma a lubrificar a via aérea. O que é que a gente geralmente orienta a fazer? Como o clima está muito seco, usar umidificadores de ar, seja através de eletrônicos, né, aqueles que a gente conhece, que fica soltando um ar umidificado, mas as pessoas podem colocar toalha úmida no quarto quando for dormir, balde ou bacia também com um certo nível de água para manter a umidade do ar. Outra coisa que geralmente a gente recomenda bastante, no clima seco as pessoas devem fazer lavagem nasal com soro fisiológico de forma constante. Então assim, 2, 3 vezes por dia é sempre bom dar uma hidratadinha no nariz, certo? Pingar um soro fisiológico. A gente também recomenda evitar o uso daqueles descongestionantes nasais, né? O mais famoso de todos é aquele Sorine, digamos assim, né? Não tem nenhum conflito de interesse aqui, mas aqueles descongestionantes nasais a gente costuma usar, tem um alívio sintomático na hora, mas ela causa o que a gente chama de rinite de rebote. Então você usa, desentope o nariz, fica bom, quando o efeito passa, parece que ela volta pior do que estava antes. Então é bom evitar esses medicamentos também, a não ser que tenha sido prescrito por um médico. A tosse seca, por conta do clima seco, não costuma responder bem a antialérgico. O antialérgico ele tem indicação do uso na pessoa que tem alergia, por isso que ele se chama antialérgico. Então, assim, se a pessoa tem tosse e sintomas de alergia, que geralmente tem que ser avaliado pelo médico, né, que está examinando, essa pessoa tem indicação de usar antialérgico e essa pessoa vai ter melhora da tosse com o uso do antialérgico. Mas se for só aquela tosse irritativa por conta do clima, ela não vai responder bem ao antialérgico. Esse tipo de tosse melhora com a hidratação da via aérea, com aquelas medidas que a gente já comentou. Além do que eu falei, né, da hidratação nasal com soro fisiológico, manter um ambiente umidificado. Também a gente recomenda que as pessoas bebam bastante líquido, né? Por quê? Porque quando a gente bebe líquido, a gente também ajuda a lubrificar a via aérea, a gente torna o muco da via aérea um pouquinho mais fluido, então é mais fácil de ser drenado, então tem menos chance de ter infecção. Então, beber água, hidratar a via aérea, manter o ar úmido. E para as pessoas que também se queixam de irritação na garganta, também pode ser feito gargarejo. Com um pouquinho de água e uma meia colher de sal num copo, fazer o gargarejo também ajuda a hidratar a via aérea da garganta. Irritações ou alergias se diferenciam de algumas doenças. Os seus sintomas é o que define uma da outra. O essencial é ficar de olho no comportamento do organismo. A tosse, que é o sintoma mais comum, né, do tempo seco, se for causada exclusivamente pelo clima, ela é uma tosse mais irritativa, é uma tosse persistente, costuma piorar mais um pouquinho à noite, que não vem acompanhada de nenhum outro sintoma. Então, é uma tosse, só uma tosse. Não vem com coriza, não vem com dor de cabeça, não vem com febre, não vem com dor no corpo. Quando esses sintomas vêm todos juntos, a gente já começa a pensar em algum quadro infeccioso. Aí pode ser um resfriado, pode ser uma gripe, mas a tosse irritativa pelo clima seco, ela costuma vir sozinha.
É assim que a gente diferencia as duas doenças. No tempo seco, o clima é mais quente. Assim, usamos o ar-condicionado ou ventiladores. Esses que podem prejudicar ainda mais o sistema respiratório. Olha, o ventilador é muito útil para a gente sentir um pouco alívio do calor, porque a gente vive aqui num clima muito quente e muito abafado. Mas o ideal é não colocar ele direcionado para nós, né, para o nosso rosto. Por quê? Porque o vento ajuda também a, como posso dizer, piorar aquele processo de ressecamento da via aérea. Né? E como tudo na vida, se a gente ficar soprando, vai secar. Né? Se tiver uma água aqui na mesa, soprar, uma hora ela vai evaporar. Isso também acontece na nossa via aérea. Se a gente ficar exposto ao vento, a via aérea também resseca e também pode levar mais a tosse seca. Anote aí essas dicas, viu? Dicas de ouro, importantíssima aí para você prevenir aí e até mesmo tratar uma tosse aí. Agora, lembre-se, persistindo os sintomas, médico de volta deverá ser consultado.